Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática e hoje eu vou abordar o tema doenças na visão espírita. O que será que o Espiritismo fala sobre essas questões da enfermidade? A gente vai abordar hoje. Fique ligado, não saia daqui, assista até o final porque você vai entender. Tenho certeza que você vai refletir muito, vai aprender muito sobre essa questão na visão dos espíritos amigos. Vamos lá então começar o programa? Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você compartilhe para que mais pessoas possam entender a visão espírita referente à enfermidade. Também para poder a pessoa, quem sabe, refletir, né, e entrar num processo de autoavaliação, autoobservação, né? Isso é muito importante. Vamos lá, então? Eu vou começar já falando aqui da obra Visão Nova, onde Emmanuel dá ali uma breve introdução para nós sobre as questões da doença. Porque a doença, na verdade, ela é uma mestra, né? É um professor para nós. E o Emmanuel fala isso aí. Vamos lá. Benemérita instrutora existe, a enfermidade, né? Cuja visitação sempre recebemos com alarme e às vezes com reclamações infindáveis. A enfermidade exerce a função de um mestre precioso. Por que será que a enfermidade é um mestre precioso? A gente vai ver isso com o passar do programa, a gente vai entendendo por que que ela é realmente um professor, um mestre que é muito precioso e que nos ajuda aí a entender, a nos observar como pessoas que estão aqui buscando aperfeiçoar-se e evoluir. Vamos lá? As doenças realmente elas causam, né, muitas dores, né, nos impactam, né, e criam limitações em nossas vidas, né, criam aflições, nos fazem sofrer, mas tudo isso é uma causa de perturbação na nossa vida, né? Ela tem, nos causa essa limitação, essa perturbação, né? E a gente acaba ficando ali limitado a nossa atividade, nossa liberdade, e muitas vezes nos impedem de fazer certas atividades, certas tarefas que a gente gosta de fazer, né? E muitas vezes a gente está ali, a gente não vai entendendo que o corpo está ali passando o seu tempo, né? Está ali, vencendo o seu tempo, porém a gente acaba ainda continuando vivenciando as mesmas aflições, as mesmas dores, e muitas vezes a gente não muda, na verdade, a gente nunca muda, né, a gente não quer mudar, porque quando a gente muda, a gente não quer sair daquela rotina que a gente tem no dia a dia, a gente quer viver sempre o mesmo caminho, vivenciar sempre os nossos vícios, nossas rotinas diárias. Tudo que foge nossa rotina, tudo que fuja aquilo que a gente tem vontade de fazer, que a gente nos dá prazer de fazer, a gente acaba ali reclamando, né, tendo raiva, tendo ódio ali, né, mas a gente tem que às vezes, muitas vezes tem que fazer aquilo que a gente não gosta. Então, muitas vezes a gente acaba prejudicando o seu próprio corpo, né, criando aí com eh, atitudes não muito boas, ações, equivocadas, pensamentos levianos, né, reações totalmente, agressiva, totalmente, tempestativa, né. Então, muitas vezes a gente vive realmente ao contrário daquilo que Jesus nos ensina. Muitas vezes a gente se esquece de Jesus. Muitas vezes a gente vê Jesus como nosso inimigo, né, porque a gente diz assim: "Ah, Jesus ela já é um espírito já elevado, puro, né, e ele já passou, já não sofre como nós. Ele não sabe o que a gente está passando agora", né. E isso é uma falácia de quem não tem conhecimento, quem não tem entendimento da vida espiritual. Porque Jesus passou por tudo caminho que nós passamos, né. Ele quando ele criou a terra, ele já era um espírito muito elevado, então a gente tem que entender que muitas vezes a gente negligencia nossa própria paz, nossa própria felicidade, nossa própria alegria, em benefício dos prazeres da carne, dos prazeres materiais, daquilo que a gente gosta de vivenciar, nossos vícios mentais, né. Então a gente acaba buscando artifícios que nos dá prazer, aquelas atitudes, aquelas posturas, né, que a gente gosta de fazer, aquelas brincadeiras que a gente age sempre, né, de maneira equivocada e que pode trazer um malefício para nós. Então, muitas vezes a gente se esquece de vigiar, a gente se esquece de orar, né, e a gente se esquece também de amar a nós mesmos. Muitas vezes a gente não ama nós mesmos o suficiente, a tal maneira de querer impedir que uma doença surja. Por que que a gente fala isso? Porque muitas vezes
Na maioria das vezes, na verdade, as doenças surgem porque nós não seguimos o caminho do amor, o caminho do bem, o caminho da alegria, da felicidade, o caminho da missão evangélica, porque todos nós estamos aqui vivenciando a vida de hoje, essa atual existência, um momento muito importante, muito especial da Terra, que é o momento de transição planetária. Então, tá tudo um caos, tudo virado de cabeça abaixo, e nós estamos cooperando com isso. Como que a gente está cooperando com isso? Tendo raiva, tendo ódio, tendo preguiça, tendo ciúmes, tendo atitudes emocionais graves, atitudes, reações equivocadas, ações, pensamentos equivocados. Tudo que é contrário ao bem e à felicidade e à caridade está não está alinhado, né, com a missão que Jesus nos colocou aqui na Terra, que é aprender, mas também ajudar e cooperar com a mudança da Terra, né, com a transição planetária da Terra. Então, muitas vezes a gente acaba negando o bem, negando Jesus pelas nossas atitudes. Sendo totalmente sincero, a gente acaba, a gente querer passar a mão em nós mesmos, dizendo assim: "Ah, não, como é que a gente nega? Não nego Jesus. Não, não, não nego não. Nem pensar que eu nego Jesus. Jesus é meu mestre, é meu guia". Sim, é teu guia, mas você segue o seu guia? Você deixa de fazer aquilo que é prazeroso para você, aquilo que é equivocado? Você deixa de ter atitudes, pensamentos, totalmente levianos? Quando Jesus nos fala que a gente tem que orar e vigiar mais, você vigia bastante? A ponto de você: "Opa, não vou reagir dessa maneira não, não vou agredir ninguém não. Se o outro me agride, eu vou estar ali, retribuindo a agressão? Se o outro me fala um palavrão, vou estar repetindo, vou estar, batendo boca com a pessoa? Ah não, eu sigo Jesus". Segue mesmo? Será que eu sigo mesmo Jesus? Será que você realmente segue Jesus? Reflitamos. Vamos refletir, vamos nos auto-observar o quanto que nós seguimos Jesus, o quanto que a gente vive para Jesus, né. Então é uma coisa muito importante a gente entender. Tem que parar de criminalizar, culpabilizar, na verdade, ou direcionar o erro para os terceiros, que eu escolho se eu quero bater boca com uma pessoa ou não. Se a pessoa me induz a fazer isso, e eu retribua a bateção de boca, é porque eu escolhi. Porque eu tenho livre-arbítrio de escolher as minhas ações, minhas atitudes, meus pensamentos. Se um pensamento negativo vem à minha cabeça, eu fico alimentando aquele pensamento negativo, eu tenho escolha. Posso encerrar aquele pensamento no momento que eu quiser. Tenho escolha. Então, tudo isso tem que pensar. Então, todas as aflições que nós temos são passageiras. É verdade, são passageiras. Mas, muitas vezes a gente vive essa aflição de maneira a nos tornar vítimas de nós mesmos. Como se fôssemos vítimas das circunstâncias, das ocasiões, culpando terceiros, culpando o destino, culpando, instituições. Hum, e muitas vezes a gente acaba vendo, né, aquele coitadinho: "Ah, coitadinho de mim. Nossa, como eu sofro tanto, como eu sou coitado de mim, sou vítima daquilo, daquele outro, daquela circunstância, aquela outra". É mesmo? Será que você não é filho de Deus suficiente para você poder dizer: "Não, basta, eu vou mudar"? Eu vou me melhorar, eu vou buscar a saúde do meu espírito, da minha alma, da minha mente, do meu corpo. Nós somos filhos de Deus, temos o poder, Deus nos deu poder de escolha, poder de mudar. Diz: "Não, eu vou mudar com sinceridade e com força, com garra, vou me esforçar, não importa o que aconteça, vou me esforçar, eu vou mudar, vou ser melhor do que foi ontem". Porque o objetivo de cada amanhecer nosso é a gente olhar para trás e ver: "Poxa vida, acordei de novo, Deus me deu a honra e a dádiva de acordar de novo. Então, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Vou fazer coisas que eu deixei de fazer ontem e vou pedir perdão das ofensas que eu fiz, vou perdoar as pessoas que realmente, isso é perdão, né, sincero, não é perdão na boca pra fora. Perdoar com as pessoas que me fizeram mal, me caluniaram, me difamaram. Eu vou fazer o bem, vou ser melhor do que era antes", né. Então, muitas vezes a gente acaba
buscando as na verdade, as aflições que são colheitas do mal que nós fazemos para nós mesmos e para os outros. A gente não percebe, muitas vezes, que o mal que a gente exerce na vida dos outros, ele retorna para nós mesmos. E muitas vezes retorna duplicado ou até às vezes triplicado. E aí a gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai ali, culpar Deus. Onde está Deus que não viu isso, né, que está deixando com dor e sofrimento? Onde está Deus que não faz isso, faz aquilo? Onde está Jesus que me deixa sofrer, que deixa o outro caluniar, me difamar? Como diz Emmanuel, a enfermidade é realmente uma mestra, uma instrutora, uma experiência que nos chama ao alerta. Olha, Jefferson, está doente agora, mas presta atenção. Essa doença que você conquistou, que você adquiriu, é porque você não soube lidar com certas circunstâncias, você está vivenciando muito aquele erro. E lembre-se sempre que Jesus falou, né? Para uns, ele falou assim, ó, vai que tua fé te curou. Para outros, vai, mas não tornes a pecar. Por que será que Jesus falou, não tornes a pecar? Ou seja, porque a pessoa não merecia ser curada, mas Jesus, pela misericórdia que ele tem, que tinha, que ele tem, falou para a pessoa, ó, vou te curar, mas se você continuar no mesmo caminho que você está, você vai retornar à mesma enfermidade lá na frente. E é isso que a gente vive. A gente vive enfermidades, vencendo enfermidades, porque nós não sabemos mudar, não sabemos alterar nossa atitude, os pensamentos, né? Então, as enfermidades são formas de a gente expurgar, de liberar de nós tudo aquilo que é ruim, aquilo que está encrostado em nosso espírito, nossa alma. É a forma de a gente poder liberar aquela crosta, aquele cascão que a gente cria, que a gente vivencia no dia a dia, e a gente não quer se libertar disso. Então, por isso que a gente vive doente, doente, doente. A gente vive com as fases, né? Sem doença, doença, doente. Sem doença, doente. Sem doença, doente. A gente vive a frase de nosso sistema imunológico vive muitas vezes baixo. Por quê? Porque a gente acaba, né, tirando a vitalidade, tirando as forças do nosso sistema imunológico, tirando ali os recursos necessários para que nosso sistema imunológico esteja ali forte, abastecido. E muitas vezes, eu queria recordar no livro Evolução do Mundo, capítulo 20, que os vírus são, que as bactérias, que os micro-organismos são o quê? São seres neutros. E quem que ativa o bem e o mal deles? Nós mesmos, é o nosso pensamento, é a vontade. Então, não devemos culpar os vírus, as bactérias, porque nós somos os culpados. Únicos culpados que existem somos nós mesmos, de tudo que acontece na nossa vida. Então, como falei, as doenças são consequências das nossas ações, nossas posturas, atitudes passadas e do presente, né? E o futuro será aquilo que nós fizemos no presente, hoje. Se a gente não fizer boas atitudes, a gente vai ter que colher um futuro amargo, sofrimento, aflições. Isso porque nós escolhemos, nós temos a liberdade de escolher e tudo acontece, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, a gente colhe aquilo que planta, né? Porém, muitas vezes a gente pede para Deus: "Ó Deus, por favor, me cure, estou sofrendo, me cure". Deus vai olhar, vai ter piedade, ter misericórdia de você: "Eu vou curar", mas vai ser igual como Jesus falou: Vai, mas não tornes a pecar". E a gente muda. Quer um exemplo muito simples? Tem um amigo, né, que ele é espírita, ele é palestrante espírita, e falou, né, ele faz tratamento espiritual, e falou o seguinte: a pessoa estava muito doente, passou por várias, cirurgias espirituais, começou a frequentar uma passe espírita, o médico, foi no médico, o médico, né, deu alta para ele, perfeito. Aí o médico falou assim: agora que você está curado, você já pode, né, voltar à sua vida normal, né, como você estava, vivenciando, porém você não pode tomar essa atitude". Que a pessoa fez, a primeira coisa que a pessoa fez para comemorar? Foi lá encher a cara. Qual a consequência?
Passou alguns meses, voltou a doença de novo. Por quê? A pessoa não mudou, sendo que o médico falou: "Pode ver sua vida normal, mas não continue com essas atitudes, de novo". Ou seja, pare de se viciar, vivencie o bem, mude-se, altere a sua rotina, altere seus hábitos, seus vícios, né. E a pessoa acabou, se prejudicando de novo. Temos na obra o Evangelho segundo Chico Xavier, fala o seguinte: Chico Xavier falou o seguinte, olha só que interessante que ele falou sobre a enfermidade. Na realidade, toda doença do corpo é um processo de cura para a alma. Olha só que interessante. Como assim, Chico Xavier? Né, a gente deve perguntar, né? Como assim a doença é a minha própria cura? É verdade. A doença, muitas vezes, é a nossa própria cura. A gente pede para Deus: "Ó Deus, estou ali, né, numa situação difícil, aflição difícil, cura, me ajuda a passar essa aflição, essa fase difícil da minha vida". Aí Jesus, ou Deus, né, os espíritos, superiores nos veem, observam a gente e fala: "Então tá bom, vamos dar uma enfermidade que vai em vez de passar 2 existências sofrendo, e passa essa existência agora sofrendo, por um período de 20 anos, do que passar 200, 400 anos sofrendo". Hum. E a gente não vê que isso é um processo de cura. Na maioria das vezes, né, quase 100% das vezes, todas as doenças que a gente tem são processos de autodepuração. Auto é um remédio, um medicamento que a justiça divina nos dá, para que a gente possa retirar de nós aquilo que está enfermiço, aquilo que está nos prejudicando a nossa jornada evolutiva. Então, precisamos meditar nisso aí, né. Por isso que o Chico Xavier falou que as doenças são nosso remédio, próprio medicamento, nossa própria vacina, né, para o bem. Então, muitas vezes a gente acaba vivenciando, né, o corpo, viciando o nosso corpo, nossa mente, nos prazeres do sexo, nos prazeres da gula, né, do vício alcoólico, do vício químico, né, e muita gente acaba danificando, né, nosso corpo físico, deteriorando nosso corpo físico, prejudicando, trazendo prejuízo, né, e danificando nosso equilíbrio espiritual também, nosso equilíbrio mental, pelos hábitos que a gente tem no dia a dia, as rotinas que a gente vive no dia a dia, né. Então a gente não muitas vezes a gente não quer mudar, né. Se eu falo pra você: "Veja em você uma atitude, um hábito que você acha tem certeza que não é bom para você". Perfeito, você vai conseguir identificar um hábito, mesmo um hábito. Agora eu falo você: "Mude, para de fazer esse hábito". É fácil? Não, porque você já está viciado, você já está, totalmente habituado, criando hábitos para que a atitude ruim que a gente vivencia seja faça parte da nossa existência no dia a dia. No livro Pensamento e Vida, que é de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: "Todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças". E é verdade. Todas as doenças são geradas pelo pensamento. Por quê? Vamos supor que eu queira beber, queira encher a cara, vamos supor. Mas, nossa, hoje eu tô pensando, né? Acho que hoje eu vou no bar do fulano. Surgiu através do pensamento. Agora, posso parar isso? Posso. Não, não vou beber hoje, não. Não vou beber hoje nem nunca mais. Eu posso, tenho o poder de escolher, tenho a liberdade de escolher. Por isso que Emmanuel enfatiza que todas as ações, ou seja, todas as doenças são consequência do pensamento, né? O pensamento que influencia as suas ações, que influencia a criação e a geração da doença, nós mesmos. Que tudo parte da mente. Tudo que a gente fizer parte da nossa mente. A gente mentaliza, a gente cria, a gente coloca em ação e a gente acaba colocando aí uma intenção naquela ação. O Emmanuel, então, fala mais um pouquinho no livro Pensamento e Vida, que é o seguinte, que pensamento sombrio, ou seja, pensamento leviano, pensamento inferior,
adoece o corpo são, ou seja, corpo saudável, e agrava os males do corpo enfermo. Verdade. Por que eu falo isso? Por que Emmanuel falou isso? Porque muita gente a gente está doente, por exemplo, um exemplo, né, vamos supor que eu estou doente, estou acamado, e aí, em vez de começar a mudar meus pensamentos, mudar minhas atitudes, me melhorar realmente como um ser espiritual, um ser espírita, né, um ser divino que está aqui encarnado, eu acabo ali me prejudicando mais, por exemplo, falando mal de Deus, porque Deus fez isso, porque Deus me deixou assim, porque isso, reclamando o tempo todo, sendo totalmente, desrespeitoso com as pessoas que estão me cuidando. Ou seja, em vez de eu buscar, me regenerar, me aprimorar, criar uma alteração na vibração que eu tenha feito de errado, que gerou aquela doença, não, eu só vou acumulando, vou prejudicando, vou somatizando ali aquela minhas mesmas atitudes, meus mesmos equívocos e erros. Então, é isso que Emmanuel quis dizer. Pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Ou seja, se você já está enfermiço, quando você tem pensamento sombrio, lembrando, pensamento pode estar saindo na mente, mas a gente pode também colocar em prática, né? Tirar do papel, botar no papel, né? Então toda ação ela é gerada de um pensamento. E segue Emmanuel no livro Pensamento e Vida, fala o seguinte: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinhos magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de força da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a providência divina nos concede entre os homens, com vista ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Aqui o Emmanuel foi taxativo e foi totalmente direto. Melindres, desgostos, irritações e mágoas são adubos que criam enfermidades. São o solo fértil para que as emoções, né, sejam ali abundantes, né, sejam é, vivenciadas, e a gente gira, a gente cria, na verdade, desculpa, a gente cria doenças, enfermidades. Então, precisamos visualizar em nós mesmos, observar em nós mesmos se a gente não está sendo irritado, a gente está sempre irritado, não está irritado com coisas insignificantes, coisas que não tem nada, não é importante. E mesmo que seja importante, não tem que ficar irritado, a gente tem que estar sempre buscando equilíbrio, sempre buscando ali seguir o caminho do bem, evitar esse tipo de emoções mais violentas, emoções agressivas, emoções levianas, emoções perturbadoras para o nosso corpo. Que nosso corpo, ele reage a qualquer impulso mental que a gente imita, seja no bem, seja no mal. Todos os nossos órgãos, todos nossos tecidos, nossa pele, tudo que faz parte do nosso corpo, desde o átomo até os tecidos, sistemas, não importa. Tudo sofre o impacto direto da nossa mente, nossas ações, nossos pensamentos, todas as emoções boas, todas as emoções e sentimentos bons, todas as emoções e sentimentos ruins, impactam muito forte em nosso corpo físico e espiritual. E Emmanuel, então, ele vem reforçar e concluir no pensamento de vida o seguinte: guardemos assim a compreensão e a paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda evolutiva, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre, do serviço constante, é que nós superaremos os domínios da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando reflexos letais, que são as doenças, enfermidades e aflições,
que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Olha só, o Emmanuel dá aqui a forma para a gente poder não sofrer, que é ter compreensão, paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva, né, e vai buscar então ter uma renovação mental sempre para o bem, né, com o apoio do estudo, temos que estudar todos os dias temos que estudar. Pode ser espiritismo, pode ser qualquer coisa que seja útil para você, né. Então a gente precisa estudar o tempo todo e trabalhar o tempo todo também, ter o serviço constante pra do bem, fazer a caridade, buscar ser útil para a sua família, ser útil para alguém que vai impactar a vida dessa pessoa. E eu gostaria de estender um pouquinho mais nosso programa, peço até desculpa pelo tempo que estou ali, buscando, né, para poder passar o máximo possível de informações para vocês. Por que que o Emmanuel fala em suicídio direto? Por que que o Emmanuel fala que todas as emoções que são violentas, agressivas, né, toda a falta de todos os melindres, desgostos, né, as irritações, as mágoas, tudo aquilo que é leviano, que é ruim, causa um suicídio direto. Por quê? No livro Nosso Lar, autoria de André Luiz e também, psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte, tem um capítulo, né, fala na obra Nosso Lar, onde o Henrique de Luna, vai visitar o André Luiz, né, que já está resgatado do umbral, e está ali passando por processo de tratamento espiritual, né. E o Henrique de Luna esclarece o André Luiz, porque ele é um suicida. Por que que ele é um suicida? Pois é, o André Luiz não aceita de jeito nenhum que ele é suicida. Então agora o Henrique de Luna, o médico, vai explicar para ele por que que ele é suicida. Talvez, amigo, não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si a história completa das ações praticadas no mundo. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse adequado ou enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, o seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperados e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Ou seja, ele acabava falando coisas, se irritando, né, falando coisas que não eram boas, né, e isso trazia para ele, as pessoas começavam a sentir ódio, sentir raiva dele, e ele acabava assimilando essas energias de raiva, de ódio dos outros, né. Então, ou seja, ele é intolerante algumas vezes, ou desrespeitoso, né, não conheço muito bem a vida do André Luiz, né, na Terra, mas isso vai gerar, né, essa energia que vai estar sendo assimilada por ele, as pessoas a quem ele ofendeu, a quem ele difamou, né. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Olha só, a cólera, o ódio, a raiva, ela é um manancial de força negativa para nós mesmos, que gerou a doença que o André Luiz teve, foi uma das causadoras, né, dessa doença que ele teve, que fez eu desencarnar. A ausência de autodomínio e a inadvertência do trato com os semelhantes, por isso que eu falei que eu acho que ele era muito desrespeitoso, não tinha muita paciência com as pessoas, né, aos quais muitas vezes você ofendeu sem refletir, conduzindo-no conduzindo-no, ou seja, conduzindo ele frequentemente às esferas dos seres doentes e inferiores, ou seja, a obsessão, né. Muitas vezes as atitudes dele trazia para ele obsessores, seja obsessores para poder ali, causar prejudicar ele, ou obsessores que estão ali, né, se alimentando das próprias energias que ele vivenciava, que ele praticava no dia a dia, que se alimentavam dele, né, usava ele como fantoche para poder ali se alimentar, né, das energias negativas. Tal circunstância, né, ou seja, quando ele ofendia as pessoas, quando ele estava com raiva, né, desrespeitava as pessoas, tal circunstância se agravou de muito o seu estado físico. Olha só que vai falar aqui o Henrique de Luna. Todo o aparelho gástrico foi destruído às custas de excessos de alimentação e bebida alcoólica, aparentemente sem importância para você. Como vê, o suicídio é incontestável. E é verdade. Tudo que foge do equilíbrio
Quando a gente se alimenta demais, de demasia, ou quando a gente está ali, ansioso, furioso, a gente começa a comer, 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 ou beber, 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 que acaba ali prejudicando os nossos órgãos, né, físicos, porque eu falei agora há pouco, o nosso corpo ele sente os impactos da nossa mente. Então, tudo que a gente está ali, como nossa mente já está desequilibrada, está ali, totalmente fora da casinha, estamos totalmente fora da casinha, nosso corpo está totalmente desorganizado, totalmente descontrolado. E quando a gente ingere ali muita bebida, eh, muitos alimentos, muitas atitudes, muitas ações equivocadas, vai somatizar, vai dar força com que o desequilíbrio aconteça, que as doenças gerem mais rapidamente no nosso corpo. Então, por isso que Henrique de Luna falou para o André Luiz que as atitudes dele foram que geraram as doenças e que levaram ele ao desencarne. E devido a essa falta de equilíbrio dele, ele gerou então um suicídio direto, né. Ou seja, ele é um suicídio indireto é quando você não tem intenção de fazer o ato, mas pelas suas atitudes, rotineiras e seus hábitos, rotineiros, você acaba criando, né, gerando doenças e enfermidades que muitas vezes você está ali, vivenciando e alimentando aquelas doenças. Como eu já falei agora há pouco, às vezes a gente está ali, né, está num processo de enfermidade, está na cama, em vez de me melhorar, de me limpar mentalmente, me limpar espiritualmente, estou ali, né, só desrespeitando as pessoas que estão cuidando, xingando todo mundo, né, xingando Deus, pedindo, por que Deus me abandonou, isso aqui, chorando, né, as mágoas aí, as pitangas, de forma injusta, sendo que eu não mudei, não fiz nada para mudar. Então, as doenças são uma forma de você ter um alerta: "Ó, Jefferson, tá doente, para, vamos mudar". Volto a falar o que Jesus falou: "Vai, mas não tornes a pecar". Então, nós recebemos a cura através da doença, não devemos continuar pecando, não devemos continuar fazendo aquilo que a gente faz de errado. Volto a reforço de novo, tudo que a gente faz em desequilíbrio ou em excesso vai gerar consequências. Nosso organismo físico é um ser vivo. Nosso organismo físico tem milhares, milhões, bilhões, trilhões de seres vivos. Cada célula do nosso corpo é um ser vivo. Dentro dessas células tem organelas, tem um montão de informações, seres vivos ali que estão ali desempenhando um papel fundamental para que seu corpo possa estar vivo, possa estar ali existindo. Por que que nós, então, fazemos isso? Por que nós cometemos o erro, o equívoco? A gente sabe que o mal alimenta o mal, o bem alimenta o bem. Se a gente quiser, vencer o mal, como é que a gente faz? Fazendo mal? Não, fazendo bem. Então, precisamos urgentemente nos auto-observar, refletir nossas atitudes e pensamentos e, principalmente, mudar. Força de vontade, por exemplo, né. Eh, Se eu sou muito irritado, tenho que buscar, cada dia, trabalhar para que eu seja menos irritado. Se eu sou uma pessoa que fala muito, que não leva desaforo para casa e começa a ofender também, paga o mesmo troco, mesma moeda, olho por olho, dente por dente, toma cuidado. Um dia as consequências vão surgir, as aflições, sofrimentos vão surgir. Pode ser que você passe aí 40, 50 anos sem sofrer nada, mas quando você estiver numa situação de velhice, o corpo vai estar menos vitalizado e menos forte, aí, meu filho, aí aí as coisas acontecem, começam a acontecer. E às vezes a gente acaba levando para a próxima vida. Então precisamos urgentemente olhar, olhar para nós mesmos, refletir se nós mesmos não estamos aí nos intoxicando com energias equivocadas. Eu futuramente vou fazer um programa falando sobre os mecanismos, né, sobre as questões da biologia do corpo humano e quais consequências e a interação dela com o espiritismo. Vocês vão ver o quão importante e eu tenho certeza absoluta que vocês vão mudar a percepção de vocês referente ao corpo físico de vocês, ao nosso corpo físico. Então, vamos aí mudar os pensamentos, mudar nossas ações, nossas atitudes, cuidar, vigiar, vigiar.
necessário que a gente vigie, a gente ore também. E pensemos muito bem quando a gente for reagir, ou quando a gente for agir, ou quando a gente for pensar. Pratiquemos então mais o vigiar e orar, pratiquemos mais também o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque o próximo que a gente está ofendendo é filho de Deus. Se a gente ama Deus, se eu amo Deus, estou amando Deus e estou amando tudo que Ele criou. O meu irmão que está me ofendendo ali é a criação de Deus. Se eu ofender ele, estou ofendendo Deus, porque ele é a criação de Deus, ele é filho de Deus. Se eu estou maltratando um animal, o animal também é filho de Deus, também é criação de Deus. Deus está nele também. Tudo que está, toda a parte do organismo que está nele ali é parte de Deus. Foi Deus que criou cada átomo, cada partícula que está ali naquele animal. Se eu estou batendo no animal, estou machucando o animal, Deus, estou ofendendo Deus, estou batendo em Deus também. Né? Então, tudo que eu fizer para o próximo, estou fazendo para Deus. Tudo que eu fizer para mim mesmo, estou fazendo para Deus, porque meu corpo, meu espírito faz parte, né? Foi Deus que criou, né? Então, tudo que eu fizer para mim, fizer para o próximo, é a Deus que estou fazendo. Pensemos nisso, meditemos, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe. Se você gostou, deixe seu like. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo programa. Até mais.